it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio número 5 do nosso podcast do Retrocomputaria. Lembrar a todos que Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Estamos agora chegando no episódio número 5 e agora finalmente chegamos em Brasil. E junto com meus amigos César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, e eu espero que vocês gostem tanto desse episódio como gostaram dos episódios passados. E gostem tanto quanto a gente gosta de gravar, né? Porque pra gente acaba sendo diversão. É difícil. E também João Cláudio Fidelis está aí presente. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação de programa, então vamos lá. Hoje a gente fala de Brasil, né? Finalmente, depois que a gente passou por Estados Unidos, América do Norte, passamos pela Europa, passamos pela Ásia e depois fizemos um episódio especial sobre o micro favorito dos nossos corações, o MSX, chegamos ao Brasil. Então, acho que é interessante, antes da gente começar a entrar de solo a falar de micro tudo, a gente pode comentar alguma coisa de linha do tempo, em termos de informática no Brasil. Quem tiver interesse, já vai estar, mais um que vai estar no nosso show notes, o site do Museu da Computação e da Informática brasileiro, tem bastante material. Acho que primeiro a gente pode fazer uma linhazinha do tempo rápida, né? Porque se a gente for ler uma linha do tempo completa, vai dar um sono danado, o podcast vai ficar com 5 horas. Pode falar disso, depois falar de reserva de mercado, e aí a gente começa a falar de micros, tudo lá e vamos cair dentro, certo? O que vocês acham? Vambora! Manda ver. Olha só, primeira coisa a lembrar assim, a gente tá falando basicamente de 8 bits, né? A gente vai ter um episódio em breve falando de 16 bits. Micro de 8 bits não foi só fenômeno. Uma coisa que é curiosa é o seguinte, interessante, que não foi fenômeno somente no país que saiu. Então, por exemplo, a gente falou no episódio 1, nos 3 partes do episódio 1, na parte B a gente falou do Apple II. O Apple II teve popularidade, por exemplo, na França, era um micro americano. Commodore eram muito populares na Alemanha, o Spectrum era extremamente popular, a cortina de ferro. Também na Espanha, tanto tem muito jogo para MSX que espanhol foi portado do MSX do Spectrum para o MSX. O próprio Commodore 64 também foi muito popular na própria Inglaterra, apesar da concorrência pesada que ele tinha, né, dos micros ingleses. Os Amstrad tiveram uma certa popularidade em Portugal, os Sinclair tiveram uma certa popularidade também em Portugal. No Brasil a gente teve alguma coisa mais localizada, mas em termos de pano de fundo, o que vale interessante algumas coisas a comentar é como a gente chega. A gente vai falar principalmente do período que abrange os anos 80, né, o que surgiu em termos de anos 80. Então, assim, a primeira empresa que se estabeleceu no Brasil para operar alguma coisa relacionada, que trabalhava com informática, mas ainda antes da existência de computadores, foi uma tal de International Business Machines, não sei se vocês já ouviram falar, uma tal de IBM, que diz a linha do tempo, que se estabeleceu no Brasil em 1924. Abriu uma fábrica em 1939 ali em Benfica, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o primeiro computador que chegou ao Brasil, já 18 anos depois, em 57, chegou um Univac, que foi usado pelo governo do estado de São Paulo. Depois a Anderson Clayton, a empresa, comprou, 2 anos depois, um computador também, um computador da IBM, mas em 61 surgiu o primeiro computador montado no Brasil, com um projeto final de curso de um grupo de alunos de engenharia eletrônica do ITA, que o nome do computador é um nome assim bem curioso, né? Zezinho. Aliás, muita coisa aconteceu nos anos 60. Muitas empresas que hoje existem, particularmente na informática pública, surgiram nessa época. E na época que os dinossauros andavam sobre a Terra e os mainframes andavam, né, também sobre a Terra. Não vamos falar mal. Então, César, você está falando que os dinossauros se chamavam Zezinho? Não, o Zezinho foi essa máquina que foi montada pelo Ita. Mas não podemos Zezinho falar. Não era um dinossauro. Como ele era pequeno. Não era um dinossauro. Não, ele não era pequeno, ele só tinha 2 metros de largura por 1,5 metro de altura. Mas uma coisa, se a gente falar mal de mainframe, quando meu pai ouvir isso, ele vai me bater. Porque meu pai começou em informática em 1969.
Ele começou com o mainframe, tanto a IBM começou a fabricar os 1401 no Brasil em 61, e meu pai trabalhou com o 1401 da IBM, mainframe. Daí veio o Serpa em 64, primeiro Congresso Informático Nacional de Informática em 68. Nesta época o computador era chamado senhor, né? Pois é. E aí, pelo tamanho, não tinha como não chamá-lo, né, de senhor. Pois é. Em 71, a fábrica da IBM em Sumaré, que existe até hoje, em São Paulo, 72, e o Laboratório de Sistemas Digitais da USP fez, também como projeto, um computador, cujo nome também era um nome assim, pitoresco, Patinho Feio. Disse que a história que o Patinho fez foi o primeiro computador documentado e com estrutura de computação clássica desenvolvido no Brasil. 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, 80 centímetros de largura, pesava mais de 100 quilos e trabalhava com 4 KB de memória. Foi, assim, alguns detalhes vocês encontram no site do MCI, mas... Outro detalhe, ainda em 72, que a gente vai usar daqui a pouquinho, é a criação de algo chamado CAPRI, Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico. 74, Enfim, continua. Questão da informática pública, o César citou a Cobra. Então, uma das coisas que a gente pode citar é a Cobra, né? Computadores e sistemas brasileiros. Eu, em particular, moro no mesmo bairro que é a fábrica da Cobra, no Rio de Janeiro. E conheço gente que trabalhou na Cobra. Tem pessoas que trabalharam comigo, hoje em dia são professores. Hoje em dia nem está mais exercendo como professor. E não existe mais, né? A Cobra ela acabou ou ela continua? Não, a Cobra ainda continua. A Cobra continua em atividade. Mudou várias vezes o foco. Ela tem trabalhado basicamente desenvolvendo máquinas. Hoje em dia é o projeto do Banco do Brasil. O foco da Cobra hoje em dia é a automação bancária. A Cobra hoje em dia é integradora do Banco do Brasil, né? É uma empresa do conglomerado do Banco do Brasil, e hoje em dia ela é integradora de soluções. Ela não é fabricante como ela era nos anos 70 e 80. As empresas que começaram hoje em dia trabalhando mais com automação, ligados mais à automação bancária, a gente tem a Scop, que trabalha mais em cima do projeto do Bradesco, a famosa Scop. Tem a Itautec, que o nome já diz, está ligado ao Banco Itaú. A Itautec é mais aberta, você pode comprar um notebook da Itautec, o foco dela não é só automação bancária. Ou seja, ela é uma das poucas que hoje em dia também continua fazendo micros. Dessas aqui... Não, isso. Uma coisa que tem que notar é que a Itautec, ela primeiro soluções de automação bancária para o Itaú e depois passou a vender para o grande mercado, ao contrário da Cobra, ao contrário das Copos e ao contrário da CID, que também era do Bradesco, ou também é do Bradesco. Ah, é a CID, é verdade. CID foi de 78. Bem lembrado. O Data News foi o primeiro tabloide especializado no noticiário sobre informática, que está lá com o Computer World no Brasil, que é de 76, mas não é a primeira revista, é um tabloide. A Scopus é de 75, a Prológica é de 76, fundada em 76. Isso. Itautec é de 79, Elebra 79, e isso nos 80 que chegam os primeiros microcomputadores que começam a ser vendidos em... Vamos dar Ricardo? Fala. Vamos dar uma travada agora, comentar sobre dois outros assuntos, depois a gente volta em 1980? Vamos fazer isso? Ótimo. Vamos. Por que eu pedi atenção da criação da CAPRI? Porque a CAPRI depois deu origem à SEI, que a Secretaria Especial de Informática, né, em outubro de 79, que foi a gestora da Política Nacional de Informática durante todos os anos 80, em qual a face mais visível era a reserva de mercado. Não que o Brasil fosse o único país a ter reserva de mercado, não que o Brasil fosse o único país em que as pessoas simplesmente clonaram em vez de desenvolver tecnologia própria. Talvez no nosso isolamento do mundo, né, que o Brasil tinha nos anos 80, achávamos que éramos os únicos, não éramos. Aquele negócio, né, César? A reserva de mercado não é uma exclusividade do Brasil, como você disse. Os Estados Unidos empregou isso em algum tempo, o Japão empregou isso, e vários outros países empregaram, e tem países empregando restrições, não especificamente de produtos de informática. Os Estados Unidos, inclusive, empregou isso no século XIX. Tem uma frase, inclusive, do presidente Ulysses Grant, que foi presidente dos Estados Unidos pouco depois da Guerra Civil, que ele dizia, né, para a consecução dessa nova política industrial, o governo criou um organismo constituído por corpos que despertou logo a ira de alguns setores liberais da classe empresarial. Que está querendo dizer o seguinte, nessa frase, que esse foi um argumento usado, por exemplo, por uma das empresas da época, a Elebra, para justificar e explicar. Foi colocado de forma a criar uma restrição. Só um outro detalhe também, que a lógica dessa política nacional de informática estava atrelada à lógica das necessidades de desenvolvimento de tecnologia, né, das Forças Armadas. Por exemplo, a Marinha foi uma peça muito importante na criação da Cobra. Tem um livro que provavelmente vocês não vão achar, ou se vão achar no sebo, chamado Rastro de Cobra, editado em 84, que conta os primeiros 10 anos da Cobra.
E esse livro, ele conta exatamente como surgiu a cobra, a necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia nacional por uma necessidade da Marinha, que acabou se tornando a criação de uma empresa pública estatal de projeto, pesquisa, desenvolvimento e comercialização de computadores. A Cobra foi basicamente a grande empresa quando se falava em computadores empresariais, né, nos anos 80. Tanto compatíveis com CPM, aliás, vai ter um episódio sobre CPM, como depois os compatíveis com outras tecnologias, como o SOX, né, que foi o Unix que a Cobra desenvolveu. Do qual, inclusive, tem uma pessoa, o Júlio Neves, né, Júlio César Neves, trabalha até hoje em dia, fala muito na comunidade de software livre, trabalha muito sobre Shell, trabalha no Shell Script, dá curso, né? Ele trabalhou no desenvolvimento do software. Poxa. Tá aí por aí, né? Bebendo pra caramba, bebendo que nem um gambá, mas tá por aí. Não, agora diminui. Momento Nelson Rubens. Ok. Ele deu uma diminuída agora. Substituiu o fio pela gelatina de morango? Não, ele andou dando uns sustos aí na gente e aí diminuiu. Então... Julião já não é mais nenhum garoto, né? Ele não é nenhum garoto. Grande figura, pessoa fantástica, principalmente quando tá sóbrio. Gente boa pra caramba, eu tive o prazer de conhecer ele num churrasco há algum tempo. Gente boa, assim, muito legal. Pessoa que talvez a gente pode pensar em um dia falar com o Júlio, né? Quem sabe a gente pode chamar o Júlio pra bater um papo, contar um pouco de podres daquela época, né? Pode pensar em, quem sabe, convencer ele a gravar um dia com a gente. Cara, ia ser sensacional. Ia ser sensacional. Se ele lembrar que a gente chamou, beleza. Isso vai estar gravado, então sim. O nosso ouvinte vai poder cobrar da gente isso. E dele. Ele também. É claro, se eu não cortar isso na edição fora, né? Então, o que a gente tem então da reserva de mercado? A ideia da reserva de mercado era o quê? Criar um mercado, criar uma indústria de informática 100% nacional. Você já tinha na época operando no Brasil a Borrow, que depois se juntou a uma outra empresa que eu vivo esquecendo o nome. Sperry. De origem Unisys. Mas qual era a outra empresa? Sperry. A Sperry, verdade. A Borrow juntou a Sperry, deu origem a Unisys, tá aí na atividade, existe, tá aí funcionando até hoje. Você tem a IBM, você tem a Olivetti, italiana, tinha a HP, já presente no Brasil, algumas outras empresas já presentes. Mas a ideia da indústria política nacional de informática era o quê? Criar uma indústria nacional. Na verdade foram dois momentos. Primeiro, havia um momento em que essa reserva de mercado era determinada por regulamentos dos órgãos, CAPRE e depois SEI, e aí em 1984 que foi transformada em lei. Então são dois momentos. Havia um momento que eram regulamentos do próprio executivo, e depois o executivo consolidou e mandou um projeto de lei para o legislativo aprovou e se tornou a Lei de Informática de 1984, que é um pouco antes do nosso ponto de corte do episódio de hoje, já antecipando. Eu acho que a questão é a seguinte: a reserva de mercado tinha uma proposta interessante, desenvolver uma indústria local. Realmente existiu durante um tempo, a gente pode citar de empresas da época, Elebra, Smack, Microdigital, Prológica, as empresas que a gente já falou que trabalham até hoje com automação bancária, Cobra, CID, Scopus, Itautec, Microtec, Microsol e outras que surgiram da época. Então isso era uma coisa que surgiu e é interessante, porque a ideia surgiu uma indústria local. Qual era a ideia? As multinacionais não podiam concorrer, não podiam abrir concorrência, empresas não podiam operar e eram colocadas diversas restrições para importação de computadores. O Brasil fosse tecnologicamente independente. Observa-se que nesse caso a reserva de mercado era limitada no setor de micros e 8 bits, acabou depois se estendendo um pouco mais, mas por exemplo, os grandes computadores eles não tinham problema de importação, tinha só trabalho normal, que era importar qualquer coisa do Brasil dos anos 70 e 80. Que se você acha que hoje em dia é burocrático, se você acha que se você ficar reclamando aí que essa encomenda do eBay demora 2-3 semanas para chegar e dá o azar de parar nos correios, e alguém da Receita acha bonito e te taca aquele imposto, era muito pior. Viva Hélio Beltrão, que começou aquele processo todo de desburocratização do Brasil, né? Pois é. Nos 80 você tinha que ter certificado de bons antecedentes pra tudo. Tinha que provar que você tinha bons antecedentes até pra atravessar a rua. O Hélio Beltrão começou esse movimento pra tentar desburocratizar o Brasil, tornar as coisas menos burocráticas, que eram bem piores do que hoje em dia, né? A gente já reclama da burocracia, mas assim, a ideia até que era interessante na reserva de mercado. Claro que gerou distorções. Pode comentar, a gente pode lembrar de distorções como, por exemplo, pirataria de hardware.
Você podia clonar e, digamos assim, de uma certa forma, a lei amparava aqueles que clonavam o hardware de um micro de 8 bits produzido no exterior, de um outro projeto podia clonar e vender aqui. Como a gente já viu em episódios anteriores, existiam vários micros que tinham chips customizados. E vários desses micros foram copiados, porque foi gerado uma massa crítica aí, gerou-se um know-how de profissionais que se especializaram em fazer engenharia reversa, em desmontar e remontar para refazer o produto, né? Como é a história daquele caça dos anos 70, que o piloto Victor Velen fugiu, um MiG-25 fugiu da União Soviética para o Japão. Ele desertou e a União Soviética pediu o caça de volta. E o Japão entregou o caça, em caixa, todo desmontado. Desmontaram para entender como é que o avião funcionava. Obviamente teve um apoio dos Estados Unidos muito de perto para saber como é que o avião funcionava. Mas voltando a informar. Então, eu acho que... O que vocês lembram assim, de exemplo clássico da época de engenharia reversa? Tem dois que me vêm à cabeça. Bom, o primeiro foi o Spectrum, né? O amigo TK-90X e TK-95, que a ULA foi feita uma engenharia reversa. Não, e dizem que o Sir Clive Sinclair descobriu isso e não gostou nada. Pelo contrário, ficou irado. E dizem que o pessoal que fez ele reverso sumiu, né? Da microdigital. O pessoal nem sabe pra onde o pessoal foi parar, né? Os engenheiros. Isso aí eu já não sei. Mas acho que o exemplo mais clássico, João, e que deu mais confusão foi o clone do Macintosh. Sim. O famoso Unitron Mac 512. Né, que tem agora a gente está saindo um pouquinho. Agora a gente sai um pouquinho da órbita dos 8 bits e fomos para terrenos mais poderosos. Isso, mas aí a gente vai e volta por um bom motivo que muita gente considera, e aí inclusive eu tô nesse time, que ali acabou a reserva de mercado enquanto uma política que o governo aplicava. Houve um contencioso extremamente ruidoso. Esse fato é visto no noticiário das 8, visto na televisão, o pessoal comentando, e a briga se arrastou durante semanas no noticiário, e eu vi aquilo garoto, e eu depois vai vir saber que aquilo ali era o quê? Era o clone do Macintosh, que eu tinha lido na Microsistemas, que eu tinha lido sobre ele, que era uma pressão muito grande que a Apple estava fazendo em cima pelo governo americano, o governo americano pressionando o governo brasileiro. Porque o Mac até aquele momento não havia sido copiado. Até aquele momento ele foi copiado e depois levou muito tempo para ter um clone depois, para vir a ter clones. Hoje em dia os Hackintosh, de você ter o macOS 10 instalado no seu notebook, no seu micro de mesa, é uma coisa comum também, não é nada de espantoso. Eu tive por um tempo de um notebook macOS 10 instalado, experimentei, usei, achei legalzinho, achei simpático, mas tinha lá, isso era tranquilo, mas na época, lembre o seguinte, os micros da Apple, depois do Apple II, a Apple passou a adotar a política de fechar o micro de tal forma que só ela abria. Então, aquilo que você vê hoje em dia da Nintendo, que a chave para abrir um Nintendo Wii tem a ponta em forma de Y, ou que são os parafusos são de formas não padrão, tamanhos não padrão, isso aí começou lá atrás com a Apple. A Apple fazia isso nos anos 80. Tipo, o Macintosh, ele não tinha botão de eject no drive de 3,5. Se você botasse o disquete, clicasse no desktop, no ícone do eject, e ele não ejetasse, tira o computador da tomada, desliga ele, mete baixo do braço e vai na autorizada da Apple para eles abrirem e eles cuspirem o disquete. Agora os caras chegaram, pegaram o Mac clássico, né? Pegaram o danado, desmontaram e clonaram. É uma obra de engenharia reversa, assim, das mais fantásticas. Isso, né, gerou uma briga extremamente ruidosa entre Brasil e Estados Unidos. Houveram retaliações contra diversas exportações brasileiras, inclusive os sucos de laranja, que na época era a estrela da exportação brasileira, e num país como o Brasil, no final dos anos 80, aliás, dos anos 80 inteiro, estava praticamente em permanente crise cambial, era um país que tinha uma extrema dificuldade em se financiar dólares, ter as exportações retaliadas era algo inaceitável. Fora uma dívida externa grandiosa nas costas. Acabou que o governo brasileiro, no caso a ONI, que era o Conselho Nacional de Informática e Automação, que era o órgão gestor pós-lei de informática da Política Nacional de Informática, não aceitou, não deu o sinal verde para a fabricação do Nitron. Só um detalhe, na época a empresa tinha que submeter o projeto aos órgãos governamentais, CAPES e CONIN, dependendo aí da época, para conseguir ter acesso a uma série de coisas, tipo, desde eventuais fiscais até o direito de se manter preservado, né? E aí nunca viu a luz do dia oficialmente.
A gente sabe, tem colecionadores que tem Unitron Mac 512. Se eu não estou errado, o Anônimo tem o manual do Mac 512. Tem, Quarto Elemento tem. Tem o manual e eles trocaram a maçãzinha dos ícones nas fotos. A maçãzinha tem um quadradinho no lugar. Assim, estava pronto para sair e não saiu. E até hoje o Mac 512 é um micro que tem um status quase legendário. Dizem que a Unitron não existe. A última vez que eu tive referência à Unitron, ela estava fabricando lâmpadas de emergência e parece-me que ela foi multada e ela parcelou o pagamento da multa e acabou de pagar essa multa, se não me engano, em 2005 ou 2006. O dente aconteceu, se eu me lembro bem, em 1985. Ou seja, não, 88. Então, 88. Você bota aí 17 anos pagando uma multa. 17, 18 anos, que até 2006, 2007. Aí você calcula aí, gira 17, 18 anos pagando dívida, que era, talvez, foi praticamente pensado na época, seria de uma forma impagável, mas foi colocada. O grande problema da reserva, a ideia até era boa. O Brasil chegou a se tornar um dos grandes exportadores de micro, produtores de micro do mundo até. Eu vi a estatística dizendo que o Brasil era o 6º ou 7º na época. Mas você tinha problemas sérios. Os micros produzidos no Brasil eram obsoletos, que hoje em dia alguns reclamam que o Brasil sai um produto no exterior e no Brasil leva alguns meses para sair. Por exemplo, o tablet da Apple vai sair, foi lançado recentemente, o tablet vai chegar no Brasil no segundo semestre. A princípio, os contratos vão ser assinados em junho para chegar no segundo semestre. Em termos de reserva de mercado, o micro produzido saía lá e chegava um clone no Brasil anos depois. A gente tinha uma defasagem. Quando chegava, né? Quando chegava, mas a defasagem que a gente pegava era de 3, 4 anos. Então você tinha outros agravantes que tinha na época ainda, né? Você tinha a qualidade do produto era inferior, bem inferior. Você abriu um micro nacional da Apple, você vê hoje em dia, mesmo quem não entende eletrônica, vê problemas sérios de projeto, problemas sérios nos componentes. É a velha piada da comunidade MSX da placa analógica do Expert, né? E o engenheiro que projetou tomou um porre, chegou na fábrica, jogou os componentes pro alto, como bateu na placa, ele soldou. Né, e ficou. Produto de qualidade inferior. Basicamente uma plantação de 74LS. Ai, caramba! Isso mesmo. Uma plantação de 74LS, perfeito. Entendeu? Tipo, pros nossos ouvintes que jogam Farmville e Colheita Feliz, é basicamente isso, uma plantação de 74LS. Que era um... 74LS era um... É um chip do tipo TTL que até hoje é muito comum, muito usado em projetos de eletrônica. Isso. Família 74LS. Aí você tinha qualidade inferior, o produto era obsoleto e era muito caro. TRS-80, modelo 3, CP500 e os Apples também sofrendo mal da plantação de TTL. Mas assim, os produtos eram de qualidade inferior, muito inferior, eram obsoletos, chegavam aqui muito depois e eram muito caros. Como eu contei para vocês no episódio 0, o meu presente de Natal, o meu e do meu irmão, foi um Expert da Gradiente junto com uma televisão e um gravador cassete e 2 joysticks. Isso foi presente dado em comum acordo pelo meu pai e meu avô. Os dois se juntaram para dar o presente. Não que o micro fosse muito mais barato no exterior. Se você for pegar os pontos de lançamento, era $600, $700, $500. O Apple II custava $1.200, $1.300. Entendeu? 1.000, 1.200. Não era. O micro de 8 bits não era um negócio barato. E não por acaso, o principal cliente de informática do Brasil nos anos 80 eram os bancos. Que automatizaram o seu parque em uma velocidade talvez única no mundo, pelas peculiaridades da inflação brasileira, porque nós tínhamos na época correção monetária. Na prática, tudo era corrigido pela correção monetária. Para quem não se lembra, o Brasil passou por uma inflação constante e crônica nos anos 80. Até meados dos 90. Isso, até meados dos anos 90. Existia a correção monetária, que corrigia basicamente todos os preços da economia, direta ou indiretamente pela inflação passada, e essa necessidade obrigou os bancos a se automatizarem. O parque bancário brasileiro foi um dos que mais rapidamente se automatizou. E o processo de informatização dos bancos foi extremamente rápido, né? Foi. Até hoje, o modelo de informatização de banco do Brasil, a informatização e a automação bancária do Brasil são únicas no mundo e estão entre as melhores. Então, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a, por exemplo, ter em que os bancos tinham sistemas unificados de caixas eletrônicos. O Brasil foi um dos primeiros a ter internet bank. Em outros países, você não tinha caixa eletrônico, ou caixa eletrônico era, ou caixa remoto não era em tempo real. Você tirava um dinheiro, de repente, não caía na hora. E no Brasil,
Já nos anos 80 você ia lá, tirava o seu dinheiro e esse débito caía na hora, por exemplo. O pagamento que você pagava, sacava do teu dinheiro, já ia para quem ia receber e tal. E isso, assim, então... O anterior não era tão... A velocidade era bem... Não era rápido. Isso. Então, saindo desse parênteses, não era tão barato o micro na época. Mas no Brasil, certamente, era mais caro, até também por causa do poder aquisitivo do brasileiro. Também era mais baixo, né? Não que fosse uma coisa tão diferente do que ocorria no resto do mundo, mas no Brasil o micro era extremamente caro, até também pela questão do poder aquisitivo da população brasileira, que nunca foi dos mais altos do mundo. Sempre foi problemático e você tinha um probleminha muito sério chamado inflação. Problemas muito sérios. Plano cruzado 2, plano verão e todos esses planos que terminou com o plano real. Chegamos até o real. Todos isso. O problema é que ainda teve da reserva, porque a gente está falando do caso de reserva, vamos falar. 2 pilares que ficaram devendo da reserva. Universidades estavam destruídas, houve um grande investimento na época dos militares na universidade pública, principalmente nos programas de pós-graduação. A COP, que pertence ao FRJ, surgiu, cresceu enormemente no período militar. Eles enxergaram como uma questão estratégica, investir em tecnologia, investir em pesquisa, mas as universidades não tinham, só teve isso, teve algumas outras, PUC teve investimento no Rio de Janeiro, USP, Unicamp, mas era muito pouco, e a universidade estava em frangalho, estavam todas quebradas. E a outra parte que tinha desenvolvimento de software, né? Que era o problema. O que saiu de software tinha sucedido era software de automação comercial, sistema de contabilidade, plano de pagamento, automação bancária, coisas assim. Muita cópia saiu. Bota a cópia nisso. Até porque o Brasil não tinha uma lei disciplinando a questão da pirataria de software, acho que 85, 86, não lembro agora, quando saiu a lei do software. Você lembra do caso do Cisne, das Copas? As Copas copiou o MS-DOS 3.3 da Microsoft. Isso. Lançou com o nome de Cisne, eu lembro do lançamento dele. Mas o Cisne não era escrito em Pascal? Há uma briga nessa história toda. Era o Cisne ou era outro tema? Não, o Cisne era escrito em Pascal, no outro sistema. Acusaram o Cisne, a Microsoft acusou a escola de putaria. Com essa situação, não ficou provado, né? Não ficou justificado. Eu acho que não ficou provado, até porque o Cisne era em Pascal e o MS-DOS era em C. Então, assim, tem gente falando sobre isso, a questão do Cisne. Você tinha outro. Um exemplo da época, o Samba. Não é o sistema usado em Linux para protocolo SMB. O Samba, que era uma planilha eletrônica, produzido por uma empresa no Rio de Janeiro. Não me lembro mais o nome da empresa, acho que era PC, só não lembro. O Samba era cópia de um produto exterior. O ABC, que era um processador de texto, era cópia, e uma estatal da Sistema Elétrico Brasileiro, no Rio de Janeiro, comprou várias licenças de software, foram instaladas várias. Quando vazou e saiu essa história, que era uma cópia, que era uma pirataria, deu uma confusão, foi um barata voa daqueles. O pai conta essa história, porque ele estava no meio desse rolo, ele instalou muitas dessas licenças, foi um barata voa danado para poder se resolver, como é que ia ficar, como ia ficar, tudo lá, e aí trocaram o produto. Lá que você tinha que ter uma indústria forte, tinha que ter pesquisa, e você tinha que ter produção de software. Você tinha a indústria surgindo, mas software quase tudo era cópia, e alguns se justificavam numa pseudo-ideologia dizendo que a pirataria era uma forma de se compensar, porque as multinacionais estavam explorando o país subdesenvolvido, nós estamos fazendo uma compensação roubando eles, ou seja, política do Robin Hood, que não justifica nada. Você tinha também a universidade para pesquisa, que era uma desgraça, não tinha nada. A UFRJ, eu falo por conhecimento próprio, até porque eu entrei na universidade, você não tinha computador com cartão perfurado. E eu entrei na universidade nos anos 90. Não tinha máquinas lá que aceitavam cartão perfurado. Então você tinha uma luta muito grande com essa pressão, como falou o César, do Mac 512, a respeito do Mac 512, e a pressão da Apple, pressão do governo americano. Aí começou a quebrar a reserva de mercado ao meio mesmo, precisamos rachar a reserva. Mas os consumidores já estavam chiando, isso incentivou fortemente o contrabando. Tem histórias homéricas de contrabando na época, como o pessoal trazendo, na época não eram notebooks, eram laptops, e trazendo laptops em comitiva presidencial, trazendo para contrabando, não era nem para uso próprio, era para vender, e usaram comitivas presidenciais para trazer. Há essa história, não há prova. Então a universidade, falta da universidade, a questão do software não tem jeito, né? Faltou, deslocou, né? Você tinha mercado, tinha um mercado grande surgindo, tinha indústria, mas não tinha pesquisa. Então, não dá para você manter equilíbrio. Atenção, próxima data de lançamento desse podcast está correndo mais uma edição da MSX Rio, o Encontro Carioca de Usuários do Microcomputador MSX.
Esse encontro será nos dias 3 e 4 de junho no Sesc Engenho de Dentro, Avenida Amaro Cavalcante, 1661, Engenho de Dentro. A entrada franca e maiores informações estão no site www.msxrio.com.br. O horário é de 10 às 18 horas. Se você for, terá também a oportunidade de conhecer alguns dos podcasters que cometem o retrocomputaria, além de, com certeza, se divertir um bocado. Não perca! Antes de tudo, para quem ficou curioso, a trilha sonora da parte A desse episódio é composta pela gravação ao vivo de uma apresentação do projeto Ghosts and Eggs, que foi feito em dezembro de 2009. Este é um projeto experimental de música eletrônica que teve início no final de 2007. Apresenta um som com influência de música técnico, IDM e industrial, com paisagens sonoras sombrias, mas com influência e uso de efeitos sonoros de micros e videogames clássicos. Por isso, parte da nossa trilha sonora nada melhor do que música made in Brasil. E na seção musical de hoje, algumas músicas do CD Vocabulário do Bojo. O Bojo é um duo de música eletrônica que aparentemente não tem muito a ver com retrocomputação. Só que um dos membros, José Maurício Bussabi, trabalhou na Gradiente nos anos de 1980 e é autor, entre outros, do programa Toque, comercializado pela mesma para os MSX. Além disso, autor de livros sobre música e informática. Maurício esteve ainda uma passagem longa pela Microsoft antes de se dedicar-se ao Bojo. Então, ouviremos as 4 primeiras faixas apresentadas pelo Bojo no show de lançamento do CD Vocabulário, em versão estendida. Todas as músicas estão disponíveis no site da banda, que é bojo.net. Então, curtam o som e nos vemos no próximo episódio.
desanimada por tanto sofrimento, por tantas aflições. Ó Deus, ele já foi em tantos lugares, ele já correu em tantos lugares, já bateram em tantas portas, mas ainda, Senhor Jesus, não vieram ao teu santo lugar, à tua santa igreja, meu Pai, onde o Senhor habita, onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é louvado, meu Deus, e na tarde deste domingo, conversa,
o que é vida, o que é religião, o que é trabalho, o que é respeito e principalmente respeito a você. Que completa o ser trabalho. Não tem religião, ele não tem raça, ele não tem respeito, né, gente? Então você entende melhor a programação, é uma técnica científica. Mas eu sei que não vai ser bom. Então aproveite.